O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Boa tarde a todos os ouvintes do podcast Meio Campo, essa é a edição 121, depois de um fim de semana bastante interessante no futebol europeu, às vésperas do começo das quartas de final da Champions League. Nós vamos passar por todas as principais ligas, passar pelos destaques do futebol europeu e também falar um pouco sobre uma matéria da Piauí que saiu essa semana, né? Com várias denúncias sobre a CBF, algumas coisas que a gente já sabia, algumas coisas que a gente já imaginava. Mas, primeiro de tudo, boa tarde para os meus colegas de mesa aqui. Boa tarde, Felipe Lobo, e boa tarde, Leandro Stein. Salve, Bonsa. Salve, Stein. Prazer estar aqui. Vamos lá. Boa tarde. Ok, então vamos lá, Lobo. Começando por você, a matéria da Piauí estava atrás de um paywall, né? Nem todo mundo conseguiu ler, embora também não seja super cara. Mas o que você tirou dessa matéria? O que você achou mais interessante? Uma das coisas que eu acho mais interessante... Bom, primeiro dar o crédito certinho. Alain de Abreu, na revista Piauí, tá disponível lá só para assinantes. Ou se você comprar na banca, então se você tem acesso a uma banca de jornal, acho que vale a pena você ir até a banca e comprar a edição física, porque... Como a gente diz, né, nesse planeta internet, essa é uma edição de colecionador, porque essa matéria é muito boa. Mas, enfim, acho que tem um monte de coisa lá que a gente já sabia, já imaginava. Eu e o Stein, a gente estava conversando aqui a respeito dela agora há pouco. E muita coisa que é uma prática do Avelange lá atrás, né, que foi amplamente estendida, né, digamos assim, desde que o Avelange deixou os seus cargos, né. O Avelange, ele percebeu uma falha política que a FIFA tinha, que era super eurocentrista, né? E passou a financiar projetos em outros países do globo, né? E isso ajudou com que ele tivesse um apoio muito maior, né? Muito para além das fronteiras europeias. Antes, o presidente da FIFA sempre buscava o apoio da Europa, né? E também se colocou, tinha uma questão eleitoral ali que alguns países importavam mais e menos, e ele tirou isso, todos os países passaram a contar como um. Então Seychelles e Inglaterra valem a mesma coisa. Tem gente que hoje já questiona se isso deveria ser assim, mas aí é uma outra questão. E tudo isso para chegar, porque assim, o que Edinaldo faz, o que ficou mais conhecido, que muitos veículos reproduziram, inclusive, ele aumentou o salário dos presidentes, né, das federações, passando de 50 para 250 mil o salário, né, quando ele assumiu. Que é um aumento, digamos, significativo. Acho que a gente nunca teve um aumento assim na vida, né, em trabalho nenhum que a gente teve. Acho que ninguém nunca ganhou um aumento, pelo menos entre nós, eu tenho certeza que a gente nunca ganhou um aumento desse. Mas isso é só a ponta do iceberg, né, porque a matéria fala de despesas pessoais do Edinaldo pagas pela CBF, viagem até demais, né? É quase um translado assim de Salvador para Rio de Janeiro da família inteira, incluindo o cabeleireiro da família do Edinaldo, que viajam às custas da CBF, aliados e além dos presidentes de federação que ganham passagens para São Paulo, Rio e para várias coisas, para jogos da seleção. Se falou muito do bonde da Copa, e até acho que a matéria comete uma indelicadeza, posso dizer assim, que diz que a imprensa não falou muito sobre o bonde da CBF na época da Copa. Acho um pouco injusto, porque bastante gente falou que a CBF levou um caminhão de gente para a Copa do Mundo, né? Inclusive, não só a gente aqui, eu não vou puxar a sardinha pra gente, mas muita gente, assim, inclusive Globo Esporte, tal, um monte de veículos grandes, eu tô falando UOL, falaram sobre o bonde da CBF levar muita gente, quase 50 pessoas, para hotéis de 5 estrelas, estadias, né, luxuosas e tudo mais. Então, assim, não é bem verdade que ninguém falou nada sobre isso, né? Vamos tomar um pouco de cuidado também para não dizer que todo mundo fechou os olhos para isso, que não é verdade. Agora, tem gastos ali muito significativos e com provas, né? Inclusive de deputados, parlamentares, a tal da bancada da bola que o Ricardo Teixeira tão bem cultivou, e os presidentes posteriores a ele continuaram mantendo isso.
E eu tava em dúvida se eu ia falar isso no ar, mas eu e o Stein, a gente tava conversando, e uma das coisas que a gente conversou antes é que, assim, antes os caras ainda disfarçavam que se preocupavam com futebol, né? De alguma forma. Então os Ricardo Teixeira da vida faziam ações ali em relação ao futebol brasileiro, reformulação do Campeonato Brasileiro. Quando o Ricardo Teixeira assumiu, por exemplo, o Brasileirão era muito caótico, ele foi melhorando e tal. Uma das coisas que ele entregou foi o campeonato de pontos corridos com mais organização e tal. Você pode até discordar da fórmula em si, mas não é esse o ponto. A questão é que ele trouxe um campeonato brasileiro que se valorizou muito ao longo do tempo. E criação da Série D, né? A gente estava falando um pouco antes do programa, que foi uma questão muito importante para país do tamanho do Brasil não ter uma Série D, né? Era muito crítico, se criou uma Série D. Mas hoje os caras não parecem nem ter preocupação em disfarçar que eles são dirigentes de futebol, né? Porque não tem ação nenhuma. E eu vou repetir aqui que é algo que pra mim é o mais absurdo, que eu acho que vocês têm muita coisa pra falar disso também, mas o que eu acho todo ano acontece, tem pelo menos 3 anos que acontece, e eu repito sempre porque eu acho ridículo, que os clubes fazem um pleito junto à CBF para que haja uma Série C em pontos corridos. Por quê? Para ter mais calendário e mais receita com jogos e patrocinadores. Porque a Série C hoje é muito pequena em termos de calendário. Então os clubes que vão para a Série C ou caem da Série B para a Série C, por exemplo, ficam com um calendário muito reduzido. A gente está vendo aqui, como eu estou na região eu estou em Limeira, né? A região é muito influenciada por Campinas, né? Que é a maior cidade perto. Aqui se fala muito sobre Guarani e Ponte ficarem meses sem jogar ou com poucos jogos, né? Porque entre o fim do Paulista e começo da Série C, enfim, vira um problema mesmo para os times. E a gente está falando de times que estão acostumados a ter um calendário maior, né? E todo ano a CBF nega. E nega por um motivo simples, porque a CBF é obrigada, ou pelo menos, ela não é obrigada, mas se tornou praxe a custear a logística dos times. Então, uma delegação de 25 pessoas é levada para todos os jogos, com hotéis, transporte e tudo mais, desde a origem, porque isso era um grande problema. Se vocês lembrarem, a gente chegou a fazer matéria na Trivela na época. No começo da Série D, muitos clubes desistiam de jogar a Série D porque o custo de jogar era muito alto. Então eu lembro de um clube de Roraima, por exemplo, que o custo estimado que eles tinham era de 1 milhão só para jogar a Série D. E um clube desse tamanho não tem essa grana. Então a CBF passou a custear essa logística toda. E ela não quer custear porque o aumento da Série C significa aumentar quase 40% o número de jogos e vai ficar muita coisa, ela não quer. Mas mostra que a preocupação com o futebol é muito pequena, enquanto com as federações, bancar as federações com muito dinheiro para os presidentes, continua, né? Dá para falar que tem um antes e um depois, assim, na cartolagem do futebol, e aí não só no Brasil, um antes e o depois do FIFA-Gate, né? O FIFA-Gate, ele foi importante para, enfim, para punir casos que todo mundo sabia que aconteciam há décadas, para provocar mudanças, mas quem assumiu as principais federações do mundo, e aí em todos os âmbitos possíveis, né? A FIFA, as confederações continentais, federações nacionais, veio com um discurso de moralidade, veio com, de certa maneira, uma consciência do que precisava, do que deveria fazer para não ser pego, né? O que tinha que evitar de fazer para não ser pego, e práticas continuaram as mesmas, né? Assim, o que a gente, como o Lobo bem falou, o que a gente vê na CBF é algo que já estava constituído, em troca de mordomias, em troca de relações questionáveis, enfim, pagamentos que não parecem tão claros. Há várias denúncias nessa matéria da Piauí que assim, mostram como o modus operandi continua, mas com um discurso que os cartolas de agora eles podem dizer que eles estão nesse lugar de moralidade, mantendo práticas de manutenção de poder, não só em relação a essa troca de favores, mas também em ampliação de competições, enfim, em relações com ditaduras, em várias dessas questões, muitas vezes até querendo abraçar bandeiras progressistas, né, mas que servem só para,
limpar a imagem. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na FIFA, assim, um discurso sobretudo em relação a racismo, a futebol feminino e outras questões vistas como progressistas que não são postas necessariamente em práticas, mas são válidas muito mais no discurso, e tem toda uma dificuldade de agir contra essas entidades, né, e contra quem está no poder dessas entidades. A matéria da Piauí até tem um ponto que é óbvio para quem acompanha futebol, mas que às vezes não está tão claro para a maioria das pessoas, que a CBF ela fica numa espécie de limbo, né? Porque ela não é uma organização governamental, também ela não se rege por regulamentos de empresas privadas, né? Por estatutos de empresas privadas. Ela escapa de várias maneiras de ter uma fiscalização mais séria sobre a conduta que existe na CBF, e no fim depende de denúncias, né? Depende de gente que aponte, que mostre esses casos para que de fato se investigue o que acontece na CBF, que é uma entidade de interesse público. Porém, a CBF, com essas trocas de favores, com essa relação ampla que entra nos meandros políticos, que entra em tribunais de justiça, ela consegue escapar e, enfim, tem essa festa em que muita gente aproveita com milhões, com mordomias, com contratos que deveriam, de fato, ser investigados, mas que dão brechas e brechas para a CBF manter esse método já vigente há tantas décadas, e ainda com um discurso de que as coisas foram limpas nos últimos tempos, né? Até citando o que foi também a gestão do Rogério Caboclo, que acabou caindo do poder por conta das denúncias de assédio contra ele, a queda dos dominós, né, pensando em Ricardo Teixeira, em Del Nero, em Marinho, com o FIFA-Gate. Então ainda se pode adotar esse discurso de moralidade, mas sem ter mudança nenhuma em relação ao que se fazia antes, né? Uma coisa que o Lobo falou que eu acho muito importante é como parece que essa gestão do Edinaldo ela é muito fechada em si mesmo, né? Ele, as federações e pronto. Ela só serve ao propósito de manter o Edinaldo. E assim, em certo ponto, todas as gestões da CBF tinham a manutenção do poder como principal objetivo. Mas elas realmente, como disse o Lobo, disfarçavam melhor. E aí é aquele dilema que eu tenho muito na política, né, com a ascensão da extrema-direita ao redor do mundo inteiro, que eu prefiro o competente, que vai fazer pelo menos o básico, né, e fazer algumas coisas certas também, e que consegue se perpetuar no poder, ou eu prefiro o incompetente, que vai ser um desastre completo e vai se deixar vulnerável, né, para uma troca de cargo, alguma coisa assim. Eu não sei a resposta, mas o problema do futebol brasileiro é que o incompetente está vulnerável, pode até ficar vulnerável, mas ninguém aproveita, né? O Edinaldo Rodrigues, em todos os sentidos, é incompetente na gestão do futebol brasileiro, né? A maneira como a seleção foi tocada nos últimos anos é o maior sinal disso. E ainda assim, eleito com unanimidade, porque não importa, né? Como até a Cecília Madeira pergunta aqui se a matéria poderia ter saído antes da eleição. Eu acho que tem vários motivos editoriais para a matéria ter saído quando saiu, alguns que a gente não sabe, alguma fonte que faltava, qualquer tipo, uma decisão de ser depois da eleição, mas a questão é que não ia fazer diferença, né? Eu não acho que se essa matéria sair antes da eleição, 18 presidentes de federação mudam, porque estão todos no mesmo barco, né? A matéria não vai dizer aos presidentes da federação, das federações, que no fim das contas foi quem elegeu o Edinaldo Rodrigues, nada que eles não sabem, porque tá todo mundo no mesmo negócio, né? Então, acho que não faria nenhuma diferença. A matéria chama coisa... Por favor. Fala aí, bom, eu já Não, eu ia fechar, pode complementar. Não, só que, e disso que a Cecília falou, que foi uma pergunta importante, né, eu acho que muito provavelmente, eu não vou conseguir garantir, eu não conheço ninguém da Piauí para inclusive conversar sobre isso, mas primeiro, a Piauí não faz parte do Grupo Folha, viu, Cecília?
a Piauí é parceira da Folha, como a gente foi durante um tempo parceiro do UOL na época da Trivela. O UOL não era dono da Trivela, era parceiro, nesse caso da Folha também. A Piauí, inclusive o João Moreira Salles, que era o dono efetivo, criou um fundo para gerir a Piauí. Então é um fundo independente, inclusive. Então não é essa questão. Eu acho que é muito mais provável, conhecendo o processo de apuração, que eles não tinham muitas coisas ainda, ou melhor, não tinham tudo que eles queriam ter para a matéria, principalmente coisas comprovatórias, né? Porque a matéria fala muito de documentos, eu imagino que conseguir esses documentos é fundamental quando você tem uma acusação grave, né? Justamente para você não tomar processos. A gente viu, o Edinaldo contratou advogados de 5 milhões, de 10 milhões. Então você imagina se o jurídico da Piauí não trabalhou para um cacete para evitar que eles tomem um processo de um advogado que custa 10 milhões de reais, né? Então eu imagino que, considerando como é o processo, o jurídico da Piauí teve que trabalhar dobrado para garantir que a matéria podia ser publicada sem riscos de eles serem processados, porque um processo desse quebra o veículo, né? Já seria problema para um veículo muito mais rico, mas ainda assim seria problema, né? E eu vou relembrar uma coisa que acho que é para fazer uma conexão com algo que foi o nosso primeiro comentário aqui na live, do João Luiz, que o CEP pesa muito no apito, sempre pesa para os sudestinos em detrimento aos nordestinos, que é uma reclamação constante e não é por acaso. Mas eu vou lembrar, uma das coisas que a matéria fala é que o Wilson Seneme, que eu tenho muitas críticas e eu até revi minha posição sobre o Wilson Seneme depois da matéria, porque ele assume, eu acho que o trabalho dele foi ruim, mas eu acho que foi ruim também por culpa da própria CBF, porque a matéria conta que ele, quando assume, pede para o Edinaldo para que seja criado um centro de treinamento dos árbitros, com campos, com câmeras e tudo, para simular situações de jogo, fazer treinamentos e para fazer uma coisa que todo mundo pede há muito tempo: criar uma formação unificada dos árbitros e critérios unificados, que é algo que é um problema. O Brasil tem um problema de arbitragem sério e a raiz desse problema são 27 federações e cada uma dessas federações tem um curso de arbitragem completamente diferente da outra. Não existe uma apostila que seja um método unificado. O Wilson Seneme propôs isso. E inclusive propôs que os árbitros fizessem um treinamento, eu esqueci agora a frequência, mas era a cada um mês, eu acho. Tinha que fazer um treinamento presencial para fazer, enfim, para unificar, para começar, porque você não pode mudar a formação do dia para a noite, mas você pode treinar os árbitros que estão em atuação para que eles, pouco a pouco, tenham um critério mais unificado, ao mesmo tempo que você cria uma formação melhor para que no futuro você não tenha mais esse problema. A CBF cortou esses recursos, passou a fazer treinamento por videochamada para fazer treinamento de arbitragem. E aí um árbitro que é fonte da matéria, que obviamente não se fala o nome dele, é um árbitro que permanece anônimo, mas falou: isso é a mesma coisa que contratar um técnico europeu para treinar um time do Brasil por videoconferência. Não faz nenhum sentido, e realmente não faz. E enquanto isso, a gente está vendo farra de pagamento de estadia de deputado em São Paulo às custas da CBF, familiares do Edinaldo, familiares de presidente de federação, de deputados. Uma das cenas da matéria que eu acho incrível é que a advogada que o Edinaldo contratou para voltar ao cargo é a advogada do Arthur Lira, que estava presente numa reunião que eles fizeram em Brasília, quando estava se tentando um acordo. E que o Gilmar Mendes, que julgou a ação sobre o Edinaldo, o filho dele tem um instituto que tem uma parceria com a CBF. E ele não se colocou como... não se retirou do caso, né? Que deveria ser o padrão, né? E o foda é que não tem... O STF é um órgão acima do judiciário, então não há quem, digamos, possa rever o próprio STF, né? Então é uma ação que, se o Gilmar não se diz impedido, enfim, meu filho tem uma relação com a CBF, né, comercial, então eu não posso julgar esse caso, ele se disse que posso julgar e dane-se.
e julgou e ficou por isso mesmo. E eu não estou entrando no mérito da questão, talvez o Edinaldo, a decisão acabasse sendo a mesma por outra pessoa, porque eu não sei a questão jurídica, né? Foi uma ação política movida para tirar o Edinaldo, eu não sei se tinha sustentação jurídica para isso. Mas o ponto é que ele não deveria ter julgado, né? Porque se criou essa sensação ruim. Inclusive alguns dos candidatos, né? Que seriam candidatos contra o Edinaldo, como o Feijó, recebeu, depois de desistir, um dia depois de desistir, a matéria conta que ele recebeu 2,5 milhões da CBF. E a CBF disse que foi por acordos jurídicos. Então, assim, um cara que seria candidato contra o Edinaldo e recebe 2,5 milhões da CBF no dia seguinte a desistir. Então, assim, o quadro não parece muito bonito, né? Vamos convir que ficou feio. A matéria chama Coisas Extravagantes, assinada pelo Alain de Abreu, como disse o Lobo, uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF, publicada na edição 223 da revista Piauí. Vamos seguir em frente e começar o nosso giro europeu pela França, que é um campeonato que a gente não fala tanto assim no podcast Meio Campo, em parte porque o PSG domina, e esse domínio culminou nesse fim de semana com o título, o 13º título francês do Paris Saint-Germain, 11 na era Qatar, e caminha para ser o mais dominante de todos esses, né? O Paris Saint-Germain tem uma média, tem um aproveitamento de 82% nessa Ligue 1, é o maior da era Qatar também. Ainda 88. não perdeu depois... 88? 88. Ainda não perdeu depois de 28 rodadas, pode conquistar um título invicto, e o Luiz Henrique falou que esse é um recorde que agora ele quer buscar, e é particularmente de nota, né, que isso tenha acontecido depois do fim da era tão estrelada, depois da saída não só do Messi, do Neymar alguns anos atrás, mas também do Mbappé na última temporada. O que aconteceu lá em Paris, Leandro Stein? Como que o Paris Saint-Germain conseguiu ficar tão bom assim? A grande mudança é na mentalidade do PSG, né? Se o PSG, durante a maior parte dessa era qatariana, ele contratou estrelas e tentou moldar o time ao redor dessas estrelas, o que está acontecendo agora é que o PSG resolveu formar um time e, a partir desse time, impulsionar estrelas, né? Claramente, quando escolhe o Luiz Henrique e aí saem Messi e Neymar, já tinha uma ideia diferente sobre esse processo. O Mbappé era importante dentro disso, e até na temporada passada, se a gente for ver, o PSG conquistou o título da Ligue 1 assim, não foi um título brilhante, não teve um aproveitamento tão alto, se beneficiou, obviamente, de não ter concorrência, mas foi um time que muitas vezes ganhava jogos um pouquinho mais apertados, contando com o Mbappé e também com o Donnarumma, que fez partidas decisivas em jogos mais acirrados do PSG. A partir do momento que o Mbappé não renova o contrato, né, e o PSG ainda tentou garantir a permanência do Mbappé, que estava decidido aí para o Real Madrid, como indicou em diversos momentos, o PSG ele assume de vez esse caráter de coletivo, de montar uma equipe de fato que funcione muito além do que acontece de uma figura principal, né? E se a gente pensar assim, desde Ibrahimovic, Cavani, Mbappé, Neymar, Messi, enfim, o PSG sempre orbitou ao redor desses jogadores, não é necessariamente o que acontece agora. O PSG tem um projeto esportivo competente com o Luiz Campos, né? E aí a gente precisa também elogiar que, se por um lado o PSG durante tantos anos ele pareceu escolher muito mais coadjuvantes para que sustentassem essas estrelas, dessa vez há muitos jogadores que funcionam para o time, né? Sim, existiu até uma mudança de mentalidade em relação à procura do mercado, e isso permitiu que o PSG também fizesse com que jogadores florescessem, né? Um PSG bastante diverso em sentido de qualidade do que acontece em campo. Assim, se a gente for analisar todos os setores do PSG, tem caras que estão rendendo muito e caras que estão rendendo até mais do que se imaginava ou do que vinham fazendo em diferentes momentos da carreira, né? Um PSG com muitos recursos. Se a gente pensar que é um time que é muito intenso, que é muito ofensivo, né? Assim, a média de gols do PSG atual nessa temporada também é a maior média de gols do PSG na era qatariana na Ligue 1,
Antes o recorde tinha sido estabelecido em 2017, 2018, que foi exatamente a primeira temporada de Neymar e Mbappé, que foi mais ou menos um período de reconquista, né, do PSG, pensando que em 2016, 2017 o time tinha perdido para o Mônaco e sofreu a eliminação para o Barcelona por 6-1 na Champions, então existia essa necessidade de resposta. Então a primeira versão do PSG de Neymar e Mbappé foi muito ofensivo, e a média atual é maior, porque é um time mais funcional, né, um time que ataca com muita intensidade, que se defende muito bem, né, também trabalha num ritmo muito forte sem a bola, e é interessante pensar como o PSG tem, assim, evoluiu em diversos setores do campo também, né? Um exemplo para mim, assim, do que está sendo feito de maneira certa no PSG são as laterais, porque Hakimi e Nuno Mendes são dois jogadores reconhecidos pela ofensividade durante muito tempo, até em períodos de Pochettino, enfim, com Messi no time, se discutia se o PSG estaria seguro jogando com dois laterais, porque os dois têm uma tendência a atacar, né? Então queriam transformá-los em alas num sistema com 3 zagueiros para proteger um pouco mais a defesa. E da maneira como o PSG tem jogado atualmente, não precisa transformar os dois em alas, não precisa adicionar mais um defensor, porque os dois têm sido sustentados também pelo sistema, né? A zaga tem jogado muito bem, além do Marquinhos, que quebrou o recorde de títulos no Campeonato Francês. O Pátio tem sido uma surpresa muito grata, mas os dois laterais também têm feito um trabalho defensivo muito bom, né? Se a gente pegar os jogos da Champions, assim, sobretudo, o Nuno Mendes fez partidas extraordinárias contra o Liverpool, o Hakimi é uma liderança clara desse time, também uma liderança em vários sentidos. O meio-campo, muito mais operário, tem trabalhado bem, né? O Fabian Ruiz tem feito uma temporada muito boa depois de fazer uma Eurocopa também estupenda. O Vitinha, desde a temporada passada, já é um dos principais jogadores do time, tem jogado muito bem. O João Neves também assumindo. E o ataque assim, dá uma variedade muito grande para o PSG, né? Você pensando que tem jogadores ambidestros, que tem jogadores para rotação, tem jogadores jovens podendo entrar. O Doué é uma carta na manga muito interessante, né? E aí você já tem um Dembélé que tem vivido o melhor momento da carreira, e dá para dizer que agora a gente tem aquele Dembélé que se projetava dos tempos de Borussia Dortmund, né? Que ele não conseguiu ser no Barcelona. Esse é o jogador que se imaginava quando ele surgiu tão bem no Borussia Dortmund. O Barcola, que no estalo já conseguiu se adaptar ao PSG e já conseguiu se tornar um dos principais jogadores. E o próprio Kvaratskhelia, né, que chega no mercado de janeiro e acho que é um candidato, assim, dependendo do que acontecer com o PSG também na Champions, a ser considerado uma das melhores contratações de janeiro das últimas décadas, porque a maneira como ele se encaixou no time, como ele oferece diferentes recursos, até o gol do título nessa rodada do Campeonato Francês foi do Doué com uma assistência do Kvaratskhelia, né? Então você tem essa capacidade. O que eu fico em dúvida em considerar esse PSG de fato como um time muito especial, indo além do que fez na Ligue 1, é a maneira como a campanha na Champions acaba contaminando, né? Porque se a gente pensar nos 10 títulos anteriores do PSG, geralmente eles são uma memória borrada em que a gente mistura um pouco as campanhas, em que a gente pensa muito mais nos jogadores, nos protagonistas ou talvez nos técnicos, do que consegue de fato recontar o que aconteceu naquele momento do PSG, né? A gente pensa muito mais nas vezes que o PSG não ganhou, que é o Montpellier causando surpresa em 2011, 2012, que é no Mônaco fazendo um desempenho extraordinário, né? Que seria campeão também muitos dos anos que o PSG foi campeão em 2016, 2017. No Lille, que foi muito consistente também para se intrometer ali em 2020, 2021, mas o PSG a gente mistura, né, as campanhas, não vai lembrar exatamente o detalhe, a não ser, por exemplo, 15, 16, que foi um ano especial por conta do Ibrahimovic com 38 gols, quebrando marcas, ou então esse 17, 18, que é o primeiro ano de Neymar e Mbappé, mas no geral são memórias borradas, muito mais determinados por aquilo que o PSG não fez na Champions, né? E como bateu na trave, ou mesmo quando chega na final
em 2019-20, é um PSG que na Ligue 1 também não causa memórias tão distintas assim, porque é uma equipe que é campeã por antecipação, né? O campeonato francês em 19-20 ele foi encerrado por antecedência por conta da pandemia. Então, 24-25 tem uma distinção, que é essa possibilidade do invicto, que são todas as marcas superiores aos títulos anteriores. Resta saber o quanto uma campanha da Champions, que é muito boa e que demorou até para ser notada, e acho que demorar para ser notada a campanha na Champions também afetou a maneira como a gente percebia esse PSG na Ligue 1, não vai afetar essa percepção. Obviamente o PSG é um dos candidatos ao título, até pela classificação contra o Liverpool, nem tanto pela forma nos pênaltis, mas pela superioridade toda, né, do PSG contra um time que vem liderando com muitas sobras do campeonato inglês, mas que afeta, assim, vai afetar um pouco essa percepção da Ligue 1 e esse PSG tem elementos para a gente ver esse título da Ligue 1 de fato como especial, independentemente do que acontecer agora contra o Aston Villa ou nas fases seguintes, se porventura o PSG passar. É um time que girou muito em torno do Luiz Henrique como essa figura, né, que meio que assume toda a responsabilidade, e ele é personalista, né, pro bem ou pro mal, ele gosta de ser o centro das atenções e ele faz um bom trabalho, né? Ele teve, acho que é sem dúvida o melhor trabalho de técnico da era Qatar, pelo menos desde o Ancelotti, e ele consegue formar um time que joga coletivamente, como a gente cobrava tanto do PSG, é um time que rouba muita bola no campo de ataque, né? Que era um problema na época Neymar, Messi e Mbappé, que os três lá na frente ficavam separados do resto do time. É um time que mantém muita posse de bola, mais de 60% na Ligue 1, completa muitos passes, né? Então é um time que realmente sabe como ser dominante dentro de campo. E aí, dentro desse sistema, os jogadores florescem, né? Acho que é um pouco a diferença entre você comprar estrelas para montar um time e montar um time para ter estrelas. E o PSG está fazendo isso, elevando jogadores como o Kvaratskhelia, que caiu como uma luva, recuperando o Dembélé, consegue montar o seu ataque de várias maneiras diferentes, né? Nem sempre joga com Gonçalo Ramos como centroavante, às vezes é Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Você ainda tem o Doué, que é um garoto que está surgindo muito bem, é um PSG mais francês também, né? Como eles tinham dito que queriam fazer, e a gente estava só esperando eles realmente fazerem, né? Porque não tinha nada que impedisse eles de fazerem isso. E é um PSG que, depois de tanto tempo assim, também acaba sendo o time mais simpático que esse PSG já teve, né, Lu? Ah, sem dúvida. E acho que tem uma coisa que é muito forte. O Paris Saint-Germain sempre teve muito potencial e parece que agora começa a aproveitar um pouco melhor. Bom, Paris é uma das maiores capitais do mundo, uma das maiores regiões metropolitanas da Europa. E você tem uma gama de jogadores ali muito grande para você tentar descobrir e aproveitar. E a base do PSG sempre formou muitos jogadores e pode formar mais ainda. Então, esse ano tem sido aproveitado aí um pouquinho desse talento. Acho que tem essa coisa do Luiz Henrique, é o trabalho que vai ficar com a cara dele mesmo, né? O sucesso desse PSG vai ficar marcado por ele, né? Porque ele fez isso. E o que você falou, eu acho que define bem. Em vez de contratar estrelas, eu formo estrelas, né? Formo estrelas não necessariamente de categoria de base, mas formar, né? Assim, você contratar uma estrela que não é o melhor do mundo, mas que pode vir a se tornar ou pode se desenvolver a ser um dos melhores do campeonato, né? E a gente sempre falou sobre o PSG ser capaz de se alimentar da liga mais formadora do mundo, que é a Ligue 1. A Ligue 1 é da Europa, né? Do mundo não. Da Europa, com certeza. Brasil e Argentina formam mais jogadores, inclusive tem dados disso, né? Mas da Europa é a Ligue 1. E você tem ali onde buscar esses jogadores para, inclusive, fazer um meio francês. E para fechar, a coisa do meio campo, que você já falou tanto, né, Bonsa, do meio. O Stein ressaltou agora o meio. E aí, esses portugueses que entraram, o Vitinha, o João Neves e o Fabian Ruiz, né, que acho que é o talento que a gente já conhecia mais de brilhar antes do PSG, né? Já tinha brilhado bastante jogando pelo Napoli. Mas, enfim, eles são jogadores que estão fazendo o meio-campo ser o que a gente sempre cobrou que fosse, né? Um meio-campo que trabalha pelo time e que consegue sustentar o time, mas que não
não fica sobrecarregado porque tem 3 caras na frente assistindo o jogo, né? Então isso mudou bastante. O PSG ainda enfrenta o Le Havre em casa, o Nantes fora, o Nice em casa, o Estrasburgo fora, o Montpellier fora e o Auxerre em casa. Se não perder em nenhum desses jogos, conquistará o histórico título invicto. A pedra no sapato óbvia é o Estrasburgo fora, porque o Estrasburgo está voando na Ligue 1, venceu 7 vezes e empatou outra nas últimas 8 rodadas. Aparece ali em 4º lugar, só a 1 ponto do Mônaco. Em terceiro, né? Na última rodada, o Estrasburgo ganhou do Stade Reims fora de casa por 1-0. O Mônaco perdeu do Brest com 2 falhas maravilhosas do goleiro Philippe Con. Dois erros muito bem errados, né? Principalmente o primeiro. E quem aproveitou isso também foi o Olympique de Marselha, que estava vindo de uma má fase e assumiu a segunda posição com 52 pontos. Então o PSG tem 74, o Marselha tem 52, o Mônaco 50, Estrasburgo 49, Lyon 48, Nice 47 e Lille 47. Essa é a briga por competições europeias na França. Estrasburgo do volante meia Andrei Santos, ex-Vasco, que está sendo muitíssimo elogiado, né? Já estão falando, será que o Chelsea vai aproveitar, né? Porque o Estrasburgo é o time B do Chelsea, né? Dos donos do Chelsea. Sei lá se ele vai ser aproveitado, porque o Chelsea tem 1 bilhão de jogadores, mas que ele está se colocando no mercado como uma grande opção, né? E tem 20 anos só. É um cara para ficar de olho. E só dar um destaquezinho também dos resultados dessa rodada, que teve o confronto direto entre Lyon e Lille. Uma vitória muito importante do Lyon de virada sobre o Lille, e com o papel decisivo do Cherki, né, que é um dos grandes talentos da Ligue 1, um desses jogadores com muita qualidade técnica que surgem na competição e que tem sido um protagonista do Lyon em diferentes momentos. O Lyon que também está vivo nessa briga por Champions, né, depois de ter temporadas recentes bastante difíceis. Essa temporada também não é tão simples, até pensando nas questões de punição, enfim, de fair play financeiro, mas o Lyon está se colocando na disputa e, por aquilo que tem sido um momento recente, Lyon e o Estrasburgo, como bem falado, estão chegando forte nessa reta final para brigar por uma vaga na Champions. Levei o Cherki para o Levada Iacos no Futebol Manager e fomos campeões gregos juntos. Mas enfim. Vamos para a Inglaterra agora, só atravessar o canal ali. Teve um derby de Manchester, eu não sei se vocês viram, eu realmente espero para a saúde de vocês que vocês não tenham visto, porque assim, né, não foi um grande jogo. Eu até acho que é um pouco representativo que o Manchester United foi melhor, fez um bom jogo, mas é isso que parece um bom jogo do Manchester United hoje em dia, é aquilo. E o City num jogo importante, porque o City está correndo um risco razoável de não se classificar para a Champions League. Com mudança tática do Guardiola, entrou ali com o Losango no meio campo, liberando o De Bruyne, atrás do Foden e do Marmouche, e é o máximo que o City conseguiu nesse momento contra o Manchester United, num jogo de grande rivalidade, pegando um adversário vulnerável, e aí acabou num 0-0 que basicamente só aconteceu, né? O que teve realmente assim, de importante na rodada foi na briga pelas competições europeias, né? O Aston Villa venceu o Nottingham Forest, foi uma partida bem controlada, marcou 2 gols em 15 minutos, mais um do Morgan Rogers, que é um dos artilheiros do time na temporada, né? Um garoto de 22 anos, ele jogou, apesar do Unai Emery ter poupado quase todo mundo, porque vai disputar as quartas da Champions, né, nessa semana, e ainda assim conseguiu vencer um jogo difícil. Então foi uma vitória maiúscula do Aston Villa contra o Nottingham Forest, que é o terceiro colocado. E o Fulham aproveitou um Liverpool completamente desligado, né? Desde o primeiro minuto, o Konaté tentou dar um giro do Zidane dentro da área e perdeu a bola. Aí depois o Jones errou, aí depois o Robertson errou, aí depois o Van Dijk errou. Então, enfim, foi uma jornada de erros do Liverpool. E o Fulham é um time muito bom, muito forte, né? Muito coletivo, conseguiu aproveitar essas falhas do Liverpool, abriu 3-1 no primeiro tempo, o Liverpool só deu 2 finalizações em todo o primeiro tempo, depois melhorou, descontou, mas é um Liverpool que conta os minutos até essa temporada acabar para gritar logo campeão, e o Fulham está cada vez mais forte na briga por vaga em competições europeias, né? Para a Champions League acho que ficou um pouquinho
mais difícil. Os outros resultados relevantes dessa rodada, o Bournemouth arrancou empate com o West Ham, mas continua em má fase. Foi o primeiro gol do Füllkrug desde o começo de janeiro, porque o West Ham é um cemitério de centroavantes. É para onde os centroavantes vão morrer. Né? Todos chegam lá, a carreira deles acaba e aí depois eles não conseguem recuperar. E o Füllkrug é mais uma vítima dessa sina do West Ham. E o Brighton também parece ter perdido o gás na hora decisiva. Foi a primeira vez desde 1932 e 33 que ele perdeu as 2 rodadas para o Crystal Palace, que em 32 e 33 nem era rival do Brighton ainda. Mas é meio que um clássicozinho lá na Inglaterra, e o Brighton perdeu um jogo com 3 expulsões. E o que eu achei engraçado é que o Hurzeler criticou a falta de maturidade do time do Brighton, o que é particularmente engraçado, porque ele tem 32 anos, né? Ele é mais jovem que todo mundo aqui. E ainda assim ele deu esse sermão. Bom, o que eu ia falar do Manchester City é que me chamou a atenção, a gente viu uma declaração do Guardiola falando sobre o Matheus Nunes, né? Que tá jogando improvisado como lateral e diz que ele não é inteligente o suficiente para jogar no meio campo, né? Pareceu uma coisa meio detonar em casa mesmo, assim. Fico pensando se o Guardiola vai continuar para a próxima temporada, né? Porque ele parece que já tá meio... Ou o Matheus Nunes, né? Bom, Matheus Nunes eu acho que não, né? Porque claramente ele não... Depois dessa, não tem muito por que ele ficar, né? Mas, pô, é pesado, né? Assim, Mas assim, eu não vou reclamar, porque a gente gosta que o técnico dê as declarações que ele quiser, inclusive com toda a sinceridade, mas deve ter sido um dia difícil para ser Matheus Nunes, né? Se você ouve que você não é inteligente o suficiente para jogar na sua posição, né? Pois é. O Chelsea ficou no 0x0 com o Brentford e é o quarto colocado com 53 pontos. O Manchester City é o quinto com 52 e o Aston Villa é o sexto com 51. O que acontece é que o Newcastle em sétimo tem 50 e tem 2 jogos a menos do que toda essa galera, né? Pega o que ele pega hoje? O Leicester hoje, que é um dos 3 praticamente rebaixados, e depois pega o Crystal Palace em casa, é o outro jogo atrasado do Newcastle. Então é perfeitamente possível que o Newcastle faça 6 pontos aí, e aí até encoste no Forest, começa a pressionar pela terceira posição. O Fulham tem 48, o Brighton 47 e o Bournemouth ficando um pouquinho mais para trás com 45. Vai até a 8 as vagas em competições europeias na Premier League, né? Então, mesmo com essa queda de rendimento do Brighton e do Bournemouth, eles ainda estão bem vivos nessa briga. O Southampton foi rebaixado, só para terminar, a Inglaterra, com 10 pontos. É o rebaixamento mais antecipado da história da Premier League, né? 7 rodadas. Agora a briga do Southampton é para não fazer uma campanha pior que a do Derby County, né? Famosa por ter sido a campanha de menor pontuação da história da Premier League. Acho que é possível, eles precisam somar 2 pontos em 7 jogos. Ao mesmo tempo, eles ganharam 2 jogos o campeonato inteiro, então vai saber, né, se eles conseguem ganhar mais um. O time subiu com o Russell Martin, que pratica um jogo de posse de bola, que funcionou na Championship, aí trouxe para a Premier League, não soube adaptar. É um time que cometeu muitos erros, que levaram a finalizações, que levaram a gols. Trocou pelo Juric no fim do ano passado. Ele ganhou um jogo, o Russell Martin ganhou um jogo, né? Então, basicamente, foi a mesma coisa. É um Southampton, um time que até que investiu mais de 100 milhões, mas é tudo jogadores ali entre 15 e 25 milhões, nenhuma grande contratação. Agora, o time será treinado pelo Simon Husky, interinamente até o fim da temporada, com o Adam Lallana como assistente. Vocês sabem... Pode... Eu ia falar do Southampton como assim, a gente tem claro já algumas temporadas como existe um limbo entre os times que sobem da segunda divisão e depois caem, né? Assim, é muito difícil ter essa estabilidade na Premier League e é um ioiô gigante, né? Porque são times que não são fortes o suficiente para se estabilizar na elite geralmente, mas têm um potencial financeiro muito grande e acabam dominando a Championship, né? Então tem muitos casos clássicos de ioiô aí nos últimos anos. E outra questão é isso que você falou, Bonsa, sobre estilo de jogo, né? Muitos dos acessos que acontecem na Championship são com times que atuam de maneira ofensiva, que marcam muitos gols, mas que chegam na Premier League e já não tem tanta qualidade para fazer esse estilo de jogo e na maioria das vezes caem, né? Assim, são raros os exemplos que
que a gente tem de uma estabilidade um pouquinho maior, como o Brentford ou o Fulham, que foi o ioiô até conseguir essa volta com o Marco Silva de maneira mais sustentável. Mas o Southampton ainda tentou um caminho diferente, né? Que era contratar muitos jovens. A passagem anterior do Southampton pela Premier League há 3 temporadas era com um time que contratou muitos jogadores de potencial, que esperava que eles pudessem se desenvolver na Premier League, caiu, voltou para a segunda divisão, conseguiu acesso, e a gente está claro, assim, que os caras não evoluíram como se esperava, né? Mesmo alguns se mantendo no elenco. O Suleiman é um exemplo, né? Um jogador que surgiu com muito interesse no campeonato francês, que foi levado para o Southampton, mas que não conseguiu se sustentar. Então, falta achar uma fórmula. A aposta do Southampton até pareceu válida nesse modelo de jovens promessas, né? E a queda até não era tão fora do radar assim quando aconteceu 3 temporadas atrás. Mas dessa vez, assim, da maneira como acontece, pela falta de clareza em relação ao estilo do técnico, do que se espera do técnico, né? E a aposta no Juric, que foi tão criticada, vai ser mais difícil para o Southampton conseguir essa volta na próxima temporada, ainda que tenha essa vantagem financeira em relação aos demais times da Championship. Naquela passagem anterior, o Southampton brilhava encontrando jogadores, desenvolvendo e vendendo caro, né? Van Dijk, Mané, e muitos outros. É que hoje em dia todo mundo faz isso, né? Então acho que o Southampton meio que não sabe fazer tão bem quanto o Brighton, que acabou faz isso melhor, e muitos outros times dessa parte da tabela da Premier League que tem muito dinheiro, investem em jovens e fazem a mesma coisa. Quando o Southampton fazia, acho que não era tão difundido assim. Não, até na temporada retrasada, quando caiu, né? Era até um modelo um pouquinho diferente em relação a desse time do Mané, enfim, desse período que se esperava um pouquinho mais, que aí era, sei lá, o Caraz, que contrataram muito o Bazunu, muitos jogadores jovens, até abaixo dos 20 anos, mas que demandavam um pouco mais de espera, e aí foram algumas apostas tiros na água, né? O artilheiro do Southampton na Premier League é o Paul Onachu, com 4 gols. E ele é reserva, o que me faz pensar, tipo, por que ele é reserva, né? 4 gols não é muito, mas ele claramente não tá deixando o Van Basten no banco, né? Mas, enfim, eu achei isso curioso. Vamos mudar de país mais uma vez e vamos para a Espanha. Stein, Timo Hildebrand, Miguel, Raul Albiol, Carlos Marquena e Emiliano Moretti. Maduro, Ramata, Davi Silva e Ever Banega, Davi Villa e Javier Arismendi. Sabe que escalação é essa? Algum Valência. O último Valência a derrotar o Real Madrid no Santiago Bernabéu em 2008. Demorou bastante tempo, né? 17 anos para acontecer mais uma vez. O Valência não ganhava fora de casa por La Liga desde abril de 2024, um ano inteiro sem ganhar como visitante. E esse ano, contra os 3 grandes, tinha 5 jogos, 5 derrotas e levou 17 gols. De Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Mas conseguiu arrancar uma vitória nos acréscimos ali, no finzinho, contra o grande Real Madrid. Foi um Valência, até se a gente pensar em 2008, era um outro momento do clube, né? Outro projeto esportivo, não era mais o Valência do início do século, que tinha muito poderio financeiro, mas mesmo num início de crise era um Valência que conseguia contratar bons jogadores, né? Revelar muitos talentos para a seleção. Vamos lembrar que muita gente que se consagrou na Espanha ali, bicampeã da Eurocopa e campeã da Copa do Mundo, passou pelo Valência, né? Villa, Davi Silva, enfim, Jordi Alba, muita gente de talento. E hoje em dia o Valência é um arremedo desses tempos, né? Considerando o que é a gestão desastrosa do Peter Lim, a ausência em competições continentais, as dificuldades até para fugir do rebaixamento no Campeonato Espanhol. Mas o Valência nessas últimas rodadas, né? A gente já tinha destacado no programa passado, especialmente a partir da chegada do Carlos Corberá ao comando técnico, é um Valência que tem sobrevivido, tem encontrado expectativas de sobreviver, né? Deu uma escapada boa em relação à zona de rebaixamento, são 7 pontos, e essa vitória sobre o Real Madrid talvez seja que finque o pé do Valência por mais uma temporada na primeira divisão.
é um clube que tem limitações financeiras, como muitos desses médios no Campeonato Espanhol, até em relação ao fair play financeiro. Precisou investir bastante em, sim, dar espaço para muitas promessas das categorias de base, né, durante esses últimos anos, até por conta da falta de investimentos do Peter Lim, pela falta de perspectiva financeira, pela ausência nas competições europeias, mas é uma equipe que vem conseguindo se redescobrir nessas últimas rodadas, e essa vitória sobre o Real Madrid acaba sendo bastante importante no contexto do Valência, né? Um jogo em que, mais uma vez, o Mamardashvili mostrou como é um goleiro excepcional, e não só pelo pênalti defendido diante do Vinícius Júnior, mas também por umas 3 ou 4 defesas que ele conseguiu segurar o resultado durante a pressão do Real Madrid. Foi um Valência que dependeu de resiliência, embora não tenha sido um jogo exatamente bom do Real Madrid, né? O Diacabi abre o placar, o Vinícius Júnior consegue empatar ali no segundo tempo num lance, numa sobra dentro da área, mas não é que o Real Madrid viesse fazendo uma grande partida, né? O próprio Vinícius Júnior chegou a ser vaiado em algum momento depois de perder o pênalti. Enfim, o time demorou a se encontrar, não foi tão efetivo enquanto se esperava, embora criasse chances de gol paradas pelo Mamardashvili. E aí, no fim do jogo, o Hugo Duro acaba definindo, né? Já nos acréscimos, num contra-ataque ali, num ataque rápido, o Hugo Duro garante essa vitória excepcional para o Valência por 2-1, e péssima para o Real Madrid pensando em contexto de campeonato, né? Porque era uma rodada que, em teoria, favorecia o Real Madrid por pegar o Valência em casa, enquanto o Barcelona tinha um jogo em casa também, mas bastante difícil contra o Betis, né? E o Barcelona fez um jogo abaixo contra o Betis. Assim, o Betis defensivamente foi bem, é verdade, mas o Barcelona foi pouco efetivo no ataque, mesmo os protagonistas ali não tiveram um bom jogo, né? O Yamal com dificuldades nessa partida. O Betis consegue buscar o empate, né? O Gavi abre o placar e o Natan consegue o empate para o Betis, mas foi um Barcelona abaixo do que a gente tem visto nessa temporada e do que vinha sendo a sequência recente, em que se pese também os méritos do Betis, né? A boa fase de alguns jogadores, o próprio Johnny, de novo, foi uma peça importante no meio-campo do Betis nesse jogo, né? Mas foi um jogo que quem vinha aparecendo muito no Betis, por exemplo, como o Antony, como o Coutinho, eles acabaram não conseguindo fazer a diferença, né? E não tinha o Isco também, que era um problema para o Betis, estava suspenso, então o Barcelona não conseguiu aproveitar esse jogo. E uma rodada que, no fim, deu um mínimo de sobrevida ao Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid venceu, está a 7 pontos do Barcelona, ainda não é algo que crie tantas esperanças, né? Mas conseguiu buscar uma vitória contra o Sevilla no apagar das luzes para chegar aos 60 pontos, embora seja um Atlético de Madrid ainda com problemas, ainda com falta de confiança, consegue interromper essa sequência negativa que vinha em todas as competições, né? Não só em La Liga, mas La Liga acho que refletiu um pouco mais o que vinham sendo os baques sofridos na Champions, na Copa do Rei. Então essa vitória acaba sendo bastante importante para o Atlético de Madrid. E outro resultado importante também da rodada, embora não mexa tanto com a tabela, foi o Villarreal e Atlético Bilbao, né? O empate por 0-0 entre quarto e quinto colocado. No momento, os dois devem ir para a Champions League, né? Pensando que a quinta vaga para a Champions muito provavelmente ficará em La Liga, a não sei que aconteça algo muito excepcional, mas o Atlético consegue manter uma vantagem de 6 pontos sobre o Villarreal com um jogo a mais para o Atlético Bilbao. O Villarreal tem um jogo a menos, então foi um resultado bastante importante nesse sentido para o Atlético pavimentar seu caminho para a Champions League, e o Betis até tem uma perspectiva aí, né? Porque segue com os mesmos 48 pontos do Villarreal, se mantém na cola aí para uma disputa pela quinta vaga que promete ser bastante emocionante, mas abaixo já está um cenário bastante incerto, né? Em relação, pensando também em vaga extra, em conference, em tudo isso. O Celta, nesse momento, é o 7º colocado, e é um trabalho interessante também, que acho que vale observar, porque o Celta vinha de temporadas
um pouco mais erráticas, né? Vinha de dificuldades aí, de riscos de rebaixamento, e tem feito um bom trabalho, tá numa sequência invicta, né? São 3 vitórias e um empate nas últimas 4 rodadas, e dessa vez ganhou fora de casa do Mallorca por 2-1 no confronto direto. 2 times que estão aí com essa aspiração de classificação às Copas Europeias, um resultado bastante interessante para o Celta. O Atlético de Madrid não é que não ganhava 6 jogos, porque ganhou do Real Madrid, né? Mas no Soccer Way lá fica vermelhinho, né? Mas é uma sequência de muitos baques, né? Nessas últimas semanas. E acho que principalmente a maneira como ganhou, né? Porque leva um gol logo aos 7 minutos, um lindo chute fora da área, e vai buscar a vitória nos acréscimos, é muito importante para o Atlético de Madrid levantar a cabeça nessas últimas semanas da temporada. Para colocar em números a melhora do Valência com o Carlos Corberán, foram 12 pontos somados antes dele assumir. Ele assumiu em 24 de dezembro, véspera de Natal, e são 22 pontos que o Valência somou desde a chegada do Corberán. Então é uma mudança significativa de desempenho. O Real Madrid teve um XG de 3,5 nesse jogo, que é um pouquinho influenciado pelo pênalti, né, que em si é quase 0,78, 0,80, mas ainda assim foi significativo e o Valência ainda conseguiu vencer. A diferença na frente subiu para 4 pontos, apesar do Barcelona não ter conseguido aproveitar totalmente a derrota do Real Madrid para o Valência, mas aproveitou ainda assim para aumentar um pouquinho a vantagem. O Rafinha foi poupado nesse jogo, entrou só a 30 minutos do fim, e o Gavi marcou seu primeiro gol desde agosto de 2023. Agora vamos falar da Itália. Lobo, todo mundo empatou. Foi uma rodada de empates. E aí, sinceramente, para o Milan até que ficou de bom tamanho, né? Porque eles levaram 2 gols em 10 minutos, ainda conseguiram empatar. Ainda assim, para o Milan, é só 2 vitórias em 7 rodadas, então não está um bom momento, né? O time do Sérgio Conceição, que trocou aos 23 minutos, né? Tirou o Musa, colocou o Luka Jovic, fez uma alteração ali para tentar mudar as coisas. O Jovic teve uma temporada muito prejudicada por lesões, né? Ele só foi titular uma vez na primeira rodada da Série A e fez só o seu segundo gol na temporada. O que você destaca dessa rodada da Série A? Uma rodada de muitos empates. A gente ainda vai ter Bolonha e Napoli que se enfrentam nesta segunda-feira, né? Mas muitos empates. Esse Milan e Fiorentina, acho que o Milan ainda sai um pouco na vantagem, né? Porque a Fiorentina jogou melhor mesmo. O Milan do Sérgio Conceição começou muito bem, né? Ganhou a Supercopa da Itália, foi uma festa e tudo, mas desde então as coisas mudaram bastante. O Milan não tem jogado bem e eu diria que é uma aposta quase certa que o Sérgio Conceição não fica para a próxima temporada. Acho que é bem provável que ele não ficará como técnico. Inclusive, já tem gente falando sobre um nome que você conhece, Bonsa. Todo mundo conhece, Stein conhece, nossos ouvintes conhecem. Adivinha quem é? É um nome que não é triste. É o Massimiliano Allegri, o treinador que levou o time ao título lá atrás, né? E depois foi para a Juventus. Já se fala do nome do Allegri para retornar aos rossoneri, retornar a Milão, porque o Sérgio Conceição não deve durar, considerando que ele é um treinador que ele costuma ser, ele é muito competente no que ele faz, mas ele é muito difícil de se trabalhar junto, né? Os relatos que a gente tem, principalmente no Porto, é um pouco que ele é um técnico de temperamento difícil, o que leva às vezes a desgastar as relações internamente, né? E o problema é que quando o time não ganha, não joga bem, né? Acho que mais que não ganhar, né? Porque quando tá jogando bem, a gente sabe que eventualmente o time vai conseguir levar alguma coisa. Mas o problema é que não tem jogado bem, ele tem trocado o time. Então não é muito bom, né? A Fiorentina fez um início de temporada muito bom, já caiu e, enfim, parecia que brigaria por Champions. Hoje em dia tá ali no meio da tabela junto com o Milan, inclusive, né? Os dois estão uma posição separados, né? O Milan é nono, a Fiorentina é a oitava posição. Os dois têm 4 pontos de diferença entre eles.
Mas o que é interessante, Bonsa, eu acho que é o resultado mais forte desses, já que a gente teve muitos empates, foi a derrota da Atalanta. A Atalanta perdeu da Lazio por 1-0. A Atalanta é a terceira colocada, mas parecia que a Atalanta ia se descolar do resto para ficar ali Inter, Napoli e Atalanta meio que garantidos. E não parece mais ser o caso. A Atalanta vem de 3 derrotas consecutivas na Série A e agora tem 58 pontos. A Juventus, que é quarta colocada e parecia muito longe em um determinado momento, tem 56. E o Bolonha, que é o quinto colocado, tem 56 também. A Lazio 55 e a Roma 53. Vem a Fiorentina com 52, depois o Milan 48. O Milan parece muito distante, mas esses, principalmente Lazio, Bolonha e até a Roma, que é quem desses todos é um dos times que tem jogado melhor, junto com a própria Lazio, né? A Lazio tem mostrado um excelente rendimento. Me parece que essa briga por vagas europeias vai ficar muito divertida nessa reta final, principalmente se a Atalanta não reagir, né? Porque a situação parece ter ficado ruim. Inclusive, é outro treinador que já estão falando que parece não vai continuar, né? O Gasperini já estão falando que talvez o ciclo dele esteja se encerrando na Itália. O nome dele é especulado em outros clubes também, inclusive na Roma, que vamos lembrar, a Roma está com Claudio Ranieri, que é um técnico interino, saiu da aposentadoria, né, para assumir o time do coração, mas ele mesmo já falou que ele quer voltar para a aposentadoria, né? Ele não gostaria. Quer, né? Pois é. Ele é de uma geração que pode se aposentar, né? Nenhum de nós aqui vai ter esse privilégio de se aposentar. Então, ele que pode se aposentar, ele quer continuar na aposentadoria. Acho que ele não recebe, né? INSS, não, viu, Lobo? Acho que acho que ele tem um bom acho que ele tem um pezinho de meia, né? Ele tem um pezinho de meia. Mas, enfim, ele deve voltar para sua aposentadoria. Tudo indica que ele não quer continuar. Então a Roma vai precisar de técnico. O Milan talvez precise de técnico. A Juventus vai precisar de técnico. A não ser que o Igor Tudor consiga convencer a galera que vai conseguir, né? Vai fazer um trabalho incrível. A Juventus empatou com a Roma, né, nesse fim de semana por 1-1 na capital italiana. Também não foi um jogo muito maravilhoso, embora a Juventus tenha até jogado bem, considerando que a Roma vinha numa ascendente, né? A Juventus fez um jogo muito bom contra a Roma, foi 1-1, e a gente vai ter o Napoli e Bolonha. Se o Bolonha consegue aprontar para cima do Napoli, é difícil, mas a Bolonha é quinto colocado, também não estamos falando de um time da rabeira. Bolonha vai a 59 e passa a Atalanta. Então o Bolonha se tornaria terceiro colocado e faria um caos ali. Claro, se o Napoli ganhar, essa briga continua bastante apertada. Importante também, só para fechar, a Inter empatou com o Parma, depois de abrir 2-0. A gente já falou bastante que o time do Inzaghi é muito bom e muito instável também, né? Não consegue ter rendimentos muito consistentes dentro dos próprios jogos, né? E aí abriu 2-0, parecia que estava resolvido. No segundo tempo, o time do Christian Chivu, lembra do Chivu? Quem jogou o Winning Eleven jogou muito com o Chivu, ex-jogador da Inter, inclusive, né? E da Roma. E jogou, e é o treinador. E o Parma fez o segundo tempo muito bom, empatou o jogo. E aí a Inter agora pode ficar a 1 ponto só do Napoli, caso o Napoli vença o Bolonha, né? Pode deixar essa briga pelo título também um pouquinho mais apertada, né? Foi um tropeço grande mesmo, porque o Parma tinha só uma vitória, tem ainda, né? Porque não ganhou nas últimas 13 rodadas da Série A, então também não é que é daqueles times que estavam voando. E o Marcos Thuram fez, acho que o gol mais feio da história da humanidade, né? Assim, foi um gol horrível, né? Ele pegou mal na bola, a bola subiu, enfim, foi completamente por acaso. Foi 2-2, né, esse jogo, então, como disse o Lobo, se o Napoli ganha do Bolonha, fica só a 1 ponto. E no empate entre Roma e Juventus, né, além do golaço do Locatelli, capitão da Juventus, eu não sabia que o Motta tinha instituído uma rotação de capitães antes de chegar no Locatelli. Ele conhece futebol italiano melhor que isso, né? Mas enfim, acho que isso é uma outra história. Escola Tite, né?
Pois é, enfim, não funciona E lá, na né? Juventus, né? Que é E na o Juventus, clube, o é o Buffon clube onde criticou mais muito. valoriza a hierarquia na Itália, né? A Juventus e o Exatamente. Bayern talvez sejam os dois clubes no mundo que mais valorizam hierarquia, né? Hierarquia não só de direção, mas de jogadores, né? Se valoriza os jogadores que estão lá. Então, você brincar com a braçadeira de capitão, como se faz aqui no Brasil, que ninguém dá importância, na Itália isso é um cargo, né? O cara tem responsabilidades, inclusive com a diretoria. Então, É. parece um movimento meio infantil dele, né? De ter feito isso. E para terminar só a Itália, brilhou a estrela do professor Ranieri, colocou o Shomurodov em campo e ele marcou tipo 3 minutos depois, substituindo o Hummels, que anunciou a sua aposentadoria ao fim dessa temporada. Falando em Hummels, é muito engraçado como isso funcionou, né? Na Alemanha, o Borussia Dortmund de repente goleou o Freiburg. O que seria mais impressionante se o Freiburg não fosse, curiosamente, um freguesaço do Borussia Dortmund, né? O Freiburg, assim, tem um dos melhores trabalhos da Bundesliga nos últimos anos, mas, tipo, perde todas pro Borussia Dortmund. Um ótimo resultado pro Dortmund antes de começar a enfrentar o Barcelona pelas quartas de final da Champions League e porque meio que ressuscita também sua temporada na Bundesliga, porque outros adversários, concorrentes por vagas europeias, tropeçaram, né? O Mainz empatou com o Holstein Kiel, o Gladbach empatou com o São Paulo, o Frankfurt perdeu para o Werder Bremen e, além disso, também o Leipzig conseguiu aproveitar esses tropeços, o Stuttgart conseguiu aproveitar esses tropeços, então a briga por competições europeias na Alemanha está completamente aberta. Se por um lado você tem uma disputa particular entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen pelo título, né? Só que são 6 pontos de diferença, e mesmo que o Bayern de Munique lide com as lesões, é difícil imaginar nessas rodadas o Bayern de Munique desperdiçar 6 pontos, né? Até porque o Leverkusen não vem de maneira tão confiável assim, parece também ter sentido o baque da eliminação na Champions. A briga do terceiro até o 12º, né? Dá para imaginar aí uma disputa forte por vaga nas competições europeias. A terceira colocação está com o Frankfurt com 48 pontos e o Wolfsburg com 38, 10 pontos atrás. Vem numa sequência ruim, mas acho que não dá para descartar de todo, né? E até pensando no Mainz com 46 na quarta colocação, ou o Gladbach, que seria o classificado para a Conference na sexta posição com 44 pontos, então tá todo mundo vivo aí nessa meiuca. O resultado do Borussia Dortmund foi importantíssimo, né? Até porque o Borussia Dortmund tinha duas derrotas consecutivas no momento em que poderia reagir, pensando nessa briga por Champions, e uma derrota bastante custosa foi os 2-0 do Leipzig, né? Porque era um confronto direto. Mas a reação do Borussia Dortmund nessas duas últimas rodadas acontecem também em confrontos diretos. A vitória por 3-1 sobre o Mainz na rodada anterior, e dessa vez esses 4-1 sobre o Freiburg, né? E é uma vitória que, mesmo tendo em vista a Champions League, mesmo com algumas rotações, enfim, acontecendo no time, o Borussia Dortmund conseguiu corresponder muito bem. Um jogo em que o Chukwuemeka foi ótimo no meio-campo, né? Um jogador jovem que chegou ao Dortmund até para ter mais espaço, para se desenvolver um pouco mais, acaba ajudando nesse resultado. O Bayern também no ataque foi muito bem, e o Borussia Dortmund está vivo nessa briga, né? 5 pontos em relação ao G4, pensando exatamente em 6 rodadas pela frente, e que o Mainz não é um time tão confiável em si, vide o empate que teve com o Holstein Kiel. Está uma situação totalmente aberta nessa briga, né? O próprio Freiburg também vem de tropeços recorrentes, enfim, vai ser uma disputa bastante emocionante. Eu não tiraria da briga nem o Werder Bremen, aí, que está com 39, sim, porque os últimos resultados do Werder Bremen foram bastante bons, né? Considerando que ganhou do Leverkusen a 4 rodadas, dessa vez conseguiu ganhar do Frankfurt, então são perspectivas reais de uma guinada nessa reta final de temporada. E só para comentar dos dois brigando pelo título, o Bayern de Munique venceu por 3-1 o Augsburg na abertura da rodada na sexta-feira. O Bayern até tomou um susto ao levar 1-0 e depois consegue a virada fora de casa. Um jogo que ficou aberto especialmente depois de uma expulsão do Augsburg no segundo tempo, que teve bom papel de alguns dos destaques, né? O Sané tem feito jogos muito bons, o Kane
acaba marcando um gol decisivo, mas o personagem mesmo é o Musiala, que garante o empate, mas sai lesionado, né? E aí são 7 lesões importantes no Bayern, de jogadores que são ou titulares ou entram nessa rotação do time titular, e é uma situação que preocupa. Não necessariamente na Bundesliga, que dá para corresponder um pouco mais, mas principalmente pensando na Champions e na carga que existe desse acúmulo de jogos. Então o Bayern de Munique, com todas essas lesões, né, todos esses desfalques, e ainda mais o Musiala, que é um grande talento, né, que é um cara que resolve partidas, acho que nesse momento o Bayern de Munique perde um tanto quanto da sua posição na lista de possíveis candidatos ao título da Champions. Já o Bayer Leverkusen chegou à 3ª vitória consecutiva, né, sustentou essa diferença de 6 pontos em relação ao Bayern de Munique, né, esses 6 pontos atrás, porém foi um jogo problemático do Leverkusen, né, porque o time tomou pressão do Heidenheim, que briga contra o rebaixamento, né, durante grande parte do jogo. Assim, foi uma partida muito difícil do Leverkusen, poderia ter saído atrás no placar durante o primeiro tempo, porque as chances do Heidenheim foram muito mais cristalinas, e aí o gol de salvação do Leverkusen sai só nos acréscimos do segundo tempo, né, mais uma vez, uma vitória por 1-0, com o Buendia, que saiu do banco de reservas, mas até se você olhar os números da partida, sim, os números do Leverkusen nesse jogo são péssimos, né? Porque o time teve 6 finalizações só o jogo inteiro, finalizou menos que o Heidenheim, que é uma equipe deficiente, que perdeu muitos jogadores nessa temporada, em relação à boa temporada que fez no último ano, e aí mostra assim, as dificuldades que o Leverkusen tem enfrentado nos últimos jogos, não só em relação ao encaixe, funcionamento do time, motivação por eliminação na Champions, mas também a ausência do Wirtz, né? Isso aí, a ausência do Wirtz, ela tem repercutido bastante, porque é um cara fundamental para o Leverkusen, tem feito a temporada atual do Wirtz, talvez seja até melhor do que a temporada passada, assim, porque ele conseguiu chamar mais o protagonismo para si em diferentes momentos. Ele já tinha sido o melhor jogador da temporada passada, acho que individualmente ele acaba aparecendo mais, por isso um destaque maior, e aí fica uma impressão de dependência do Wirtz, e aí mais dúvidas, né, numa eventual saída dele. E aí só para destacar também que está uma briga bastante interessante, o Heidenheim deu esse sinal de vida, e a briga contra o rebaixamento na Bundesliga também está boa, né? Porque o Holstein Kiel é a lanterna com 18 pontos, o Bochum é o penúltimo com 20 pontos e o Heidenheim é o antepenúltimo com 22, com o São Paulo um pouquinho à frente ali, o primeiro fora da zona de rebaixamento com 26. Então vai ter uma briga bastante acirrada, sobretudo pensando em quem vão ser os 2 rebaixados diretos e quem vai ser o time que vai para os playoffs. Vai ser uma briga bastante interessante, até pensando que na segunda divisão tem muito cachorro grande aí para subir, né? São muitos times de camisas pesadas e também é uma briga bastante ampla pelo acesso. Embora Hamburgo e Colônia hoje sejam os 2 com uma vaga direta, a tendência é que venha também um time de peso para essa disputa dos playoffs. E aí pensando em Kaiserslautern, em Magdeburgo, que são clubes que enfim, alguns com ausências amplas da primeira divisão, alguns com problemas financeiros também nos últimos anos, com passagem pela terceira divisão, mas que em termos de torcida, considerando esses 3 últimos da Bundesliga, podem botar pressão aí no confronto direto e quem sabe reverter esse histórico que geralmente o antepenúltimo da primeira divisão se dá bem contra o terceiro colocado da segunda divisão. É semana de Champions League, quartas de final, Arsenal e Real Madrid nessa terça-feira às 4 da tarde, e depois Bayern de Munique sem o Musiala, como disse o Stein, recebe a Internazionale também às 4 da tarde. Na quarta-feira tem Barcelona e Dortmund, e depois Paris Saint-Germain e Aston Villa. Lobo, me diz o que você espera dessas partidas, o que você está mais ansioso para ver nessas quartas de final da Champions League. E se despede, por favor, dos nossos espectadores e ouvintes. Bom, claro que eu tô na expectativa de ver como a Inter vai reagir diante do Bayern, né? O Bayern é um time melhor do que a Inter hoje, mas a Inter é um time muito forte, consegue fazer bons jogos.
Então eu tô esperando para ver se a Inter vai estar à altura do desafio, digamos assim, né? Acho que é o grande desafio desta temporada até agora para a Inter enfrentar um time como é o Bayern de Munique. Então vai ser, para mim, é um jogo acho que dos mais interessantes também, porque é um confronto que não é desigual, né, demais, assim, é um time é até mais forte que o outro, o Bayern, mas a Inter tá longe de ser um patinho feio, né, é um time que pode fazer 2 jogos bem apertados, então eu tô na expectativa por esse aí. E acho que o Real Madrid e Arsenal. Na verdade, eu tô curioso para ver o que o Arsenal tem a oferecer. O Real Madrid a gente já meio que já tá acostumado a saber o que eles oferecem, principalmente na Champions. Eu tô curioso para saber se o Arsenal vai ser o Arsenal de anos atrás, que a gente via sempre na Champions, mais ou menos nessas fases, né? Oitavas e quartas, e aí pega um time muito mais forte e sucumbe de forma grotesca. Ou se vai ser o Arsenal que a gente viu brigando contra o Manchester City na temporada passada e que em alguns jogos se mostrou competitivo, né? Embora nessa temporada tenha ficado muito para trás já. Então eu tô curioso para ver qual é o Arsenal. O Real Madrid eu sei qual vai ser. Se o Arsenal entrar meio mole, a gente vai ver o Real Madrid resolver o jogo fácil. Agora eu quero ver se vai ser isso ou se, né, a gente vai ter alguma briga. Quando você falou o WoW, eu tava pensando, mas que Arsenal que ele vai evocar, que tipo, vai bem na Champions, né? Que teve um praticamente, né? Mas enfim. O Arsenal não tem um grande histórico na Copa dos Campeões ou na Liga dos Campeões da Europa. Bom. Uma coisinha, hein? Bom, o Stein fala, depois eu pego pra gente falar uma novidade da nossa newsletter. Não, sim, a gente pode terminar com isso. Eu ia jogar para vocês, tá? O que está acontecendo em Portugal e na Sérvia, né? Em Portugal, o Porto o Benfica tirou de vez o Porto da briga pelo título, venceu por 4-1 com uma tripleta do Pavlidis, e na Sérvia, a Estrela Vermelha ampliou a maior sequência de títulos do Campeonato Nacional. Bom, em Portugal, essa é uma temporada de transição para os 3 grandes, né? Porque os 3 tiveram altos e baixos, tem questão de mudança de técnico, enfim, mas o processo no Porto é mais amplo, até pensando em mudança de direção, nessa troca de poder, né? Com o Pinto da Costa, que faleceu recentemente, né? Já tinha perdido o poder para o André Vilas-Boas. E nesse momento de reformulação, o Porto está um pouquinho para trás dos outros dois, né? A briga pelo título se concentra entre Benfica e Sporting, e esse foi um resultado muito simbólico, né? O Benfica já tinha vencido por 4-1 no primeiro turno o clássico no Estádio da Luz e venceu por 4-1 no Estádio do Dragão. O Benfica desde 42, 43 não fazia 4 gols na casa do Porto, então assim, é um resultado raríssimo na história do clássico. O Pavlidis, de fato, tem sido um jogador importante nessa temporada do Benfica e foi muito oportunista, né? Conseguiu marcar 3 gols. O Benfica até teve outras chances de construir um placar maior e dita, né, como essa temporada do Porto, de fato, vai passar longe do título e vão ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça para tentar reconquistar esse espaço no Campeonato Português. Já na Sérvia, o Estrela Vermelha conseguiu o 8º título consecutivo no Campeonato Nacional, e aí é um reflexo um pouco que acontece em algumas ligas, né, sobretudo essas ligas de segundo, terceiro escalão na Europa, que é quando um time ele consegue se estabelecer nas competições europeias, sobretudo a Champions, e ganha o dinheiro de televisão dessas competições. Esses clubes eles conseguem construir dinastias maiores, né? Eles têm mais capacidade competitiva, eles têm mais dinheiro para contratar destaques, e aí você tinha um Partizan que na década passada chegou a ser hexa, né? E era uma sequência inédita no campeonato sérvio, e agora o Estrela Vermelha pulveriza essa marca. O Estrela Vermelha, mesmo nos tempos de Iugoslávia, não tinha mais que um tricampeonato. Agora chega a 8 consecutivos e é uma campanha retumbante, né? Porque a Estrela Vermelha ainda faltam 7 rodadas, ele tem 86 pontos em 30 jogos, com 28 vitórias e 2 empates, e pode ser o 3º título invicto dentro desses 8, né? Então, sim, um período muito estável do Estrela Vermelha e mesmo com mudanças de comando, né? Porque o técnico atual, o Vladan Milojevic,
ele conquista o segundo título consecutivo, mas ele também foi o treinador nos 2 primeiros, né? Ele sai em 2019, ele consegue levar o time de volta à fase de grupos da Champions e voltou no meio da temporada passada e consegue, enfim, sustentar essa hegemonia do Estrela Vermelha, que tem bons jogadores, né? Jogadores de seleção, tem Katai, Alsnik, Kanga, são bons nomes ali para o contexto de leste europeu, e tem inclusive um brasileiro dessa vez, né? O vice-artilheiro do time é o Bruno Duarte, chegou do Farense de Portugal nessa temporada, atacante de 29 anos, e tem a formação na Portuguesa, né? Ele passa na base do Palmeiras, depois faz a transição profissional na Portuguesa, e tem sido um dos destaques do Estrela Vermelha, que renova esse domínio, e assim, a tendência é que dispute também competições continentais na próxima temporada, como já foi nessa também, né? Bom, um abraço para todo mundo que passou essa última 1h20 com a gente, a Cecília Madeira, o El Kaiser, o Wanderson, o Leandro Santos, Matias Rodrigues Botelho, o Wanderson Santos, Giovanni Lima Montenegro, Gustavo Gazola, Fernando Andrade, Felipe de Melo da Silva, Josenilson Vinícius, o Doppler, que pergunta de 0 a 10 quanto eu dou pro Jones como jogador, 7, ele é bom jogador e ainda pode melhorar, Paulo Duarte por aqui, Jamerson Delmande Sterto aqui finalmente acompanhando ao vivo e mandando um abraço direto do sertão pernambucano, Leandro Santos também por aqui, Raul Chiaradia, sempre escuta o programa na estrada e hoje conseguiu assistir ao vivo, um abraço de Itajubá, em Minas Gerais. E também quem tá aqui é o Felipe Cavalcante, que se tornou membro do canal. E, Lobo, em breve, membros do canal, a partir de certa categoria, vão ganhar o quê? Vão ganhar uma edição extra da newsletter, porque a gente vai lançar a partir já de amanhã, na terça-feira, a gente vai passar a ter uma edição extra da newsletter que vai ser fechada a assinantes. Então você pode assinar direto lá no newsletter.meiocampo.net e tem os planos lá, você pode escolher o plano mensal ou anual, ou você já faz o melhor ainda, que você assina aqui pelo YouTube no plano centenário. Se você assinar o plano centenário, aí você pode solicitar o acesso, a gente te dá o acesso a essa newsletter extra, que vai ter aí pelo menos uma vez por semana, além da newsletter tradicional, aberta e gratuita de sexta-feira. A gente vai ter uma edição só para assinantes. Então, para quem é assinante do plano centenário aqui no YouTube, vai ganhar acesso a essa newsletter. E para quem quer assinar a newsletter, tem lá a opção de você assinar a newsletter por esse endereço, newsletter.meiocampo.net. Tem com planos mensais, anuais, e você pode ser também um membro fundador. Então, se você quiser, pode ir até lá. E amanhã já vai ter um texto novinho para você aproveitar. Então, apoie, porque é importante aqui pra gente. A gente precisa dos recursos para continuar fazendo mais podcasts, mais newsletters, mais conteúdo como um todo. O apoio de vocês é muito importante. A gente agradece, né, todo mundo que é membro, o pessoal lá do canal de YouTube, do canal de WhatsApp dos membros já recebeu essa informação antecipadamente. Então a gente já agradece todo mundo que está nos apoiando. E se você pode nos apoiar, nos apoie, porque vai ser muito importante para a gente poder fazer mais coisas e se dedicar mais tempo também ao meio-campo, né? É isso aí. Então, uma nova edição da newsletter, às terças-feiras, fechada para assinantes, mas também, se você se tornar membro do canal, você ganha. Esse benefício é muito importante. Se você gosta, se você pode, apoiar o jornalismo independente, porque a gente depende muito do apoio de vocês. O Lobo tem um canal de YouTube, chama Próxima Fase. Eu tenho um canal de YouTube, chama Bolsa FM. Se vocês quiserem conferir os nossos projetos pessoais também, deem uma olhadinha lá. E é isso aí. A gente volta na sexta-feira com muita Champions League, muita Libertadores e com o que mais a gente quiser falar também. Valeu e até lá.